This meeting is being recorded. Entendido? O microfone está aberto. Deixa aberto também. Rosa Maria. Pode falar? Bom dia, pessoal. Bom, queria agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Queria começar aqui com as entradas normais nossas, né? Hoje o nosso tema é os desafios atuais da intermediação imobiliária. Queria agradecer primeiramente ao nosso palestrante, Ricardo Paixão, que é nosso vice-presidente da Rede Secov. Ricardo, muito obrigado aí pela força, pela presença. Nosso evento será gravado e estará no canal do YouTube do Secov. Gostaria que todos depois que tivessem dúvidas enviassem as perguntas pelo chat. Eu já combinei com o Ricardo, se puder, pode mandar durante a live, a gente vai tentando encaixar as perguntas ou deixá-las para o final. Queria apresentar o Ricardo para vocês. Tem um currículo bom aqui. Ricardo, vou até cortar um pouco, porque o currículo é grande. Né? Ele é administrador de empresa, especializado em financeiro pela PUC, tem MBA em Business Intelligence, especializado em Business Estratégico na Universidade da Califórnia. É um corretor de imóveis e advogado, especializado em Direito Imobiliário, fundador da CEO e da Iconatus, e vice-presidente também da nossa rede Secov. Obrigado aí pela presença, Ricardo, obrigado pela força. Sei que todo mundo tá te pedindo aí pelo interior. E aí, Santos, agradece muito a tua presença aqui, a Baixada toda. Obrigado, Ricardo. Boa live aí com a gente. Obrigado, Meschini. Eu que agradeço aí a participação e poder compartilhar um pouquinho desses desafios atuais que a gente tem passado no mercado imobiliário, na parte de compra, venda e locação, intermediação de imóveis. Não são poucos os desafios que a gente passa. E um pouquinho da conversa que a gente vai fazer hoje é justamente isso, falar um pouquinho desses desafios. Mas antes disso, pessoal, vamos só combinar a agenda e o formato aqui, como é que a gente vai fazer esse bate-papo. Aliás, eu queria que fosse muito mais um bate-papo do que uma palestra, tá? Vamos aproveitar a dinâmica desse virtual, que vocês têm aí um chat, uma sala de bate-papo, vocês podem interagir conforme eu vou falando. Eu vou deixar esse bate-papo sempre aberto, então, por favor, interajam. Então, vamos começar esquentando um pouquinho esse bate-papo. Se todos já usaram o Zoom, sabem onde está o bate-papo. Aqueles que não utilizaram, na parte de baixo, mais para o lado esquerdo, ou está escrito bate-papo, ou está escrito chat. Então, cliquem nele e entrem aí, deem um bom dia geral. Eu vou dar um bom dia aqui também, só para que vocês já estejam habituados a utilizar. Pessoal, se vocês forem fazer as perguntas e não for assim muito específica, tomem o cuidado de direcionar para todos, assim todos conseguem ver a pergunta de vocês. Não se preocupem, que se vocês fizerem no particular, a gente também vai procurar reproduzi-la aqui. Mas vocês podem escolher para quem vocês fazem as perguntas. Em geral, quando vocês falarem para todos, é melhor que todo mundo vê. Pessoal, a gente está aí já com 19 pessoas entrando. Só para contextualizar, quem é corretor de imóveis aí, escreve sim aí no bate-papo, pessoal. Ricardo, o pessoal tem vergonha até no online, né? Até no online, exatamente. O pessoal costuma falar, né, que as pessoas têm mais medo de morrer do que falar em público, né? Verdade, mas isso com o virtual tá Cristiano, Fernando Raposo, Cristiano Azevedo, Fernando Raposo, desses que são corretores de imóveis, quantos são donos de imobiliária, diretores de imobiliária, pessoal? Legal. Fabiana, Meschini, ó, sua parente, hein, Meschini? É mulher. Ah, então tá bom. Tudo bom, Fabiana? Legal, então a gente tem uma grande parte aqui de pessoal que é corretor ou dono de imobiliária. Vamos então começar falando um pouquinho
desses desafios que a gente passa hoje no mercado imobiliário. Mas para isso, qual que é a minha proposta? A gente olhar um pouquinho no retrovisor, olhar um pouquinho para trás, entender todos os desafios que a gente já passou desde os anos 70 até hoje, para poder contextualizar melhor os desafios que a gente passa hoje. E aí, com base em toda essa retrospectiva, a gente vai arriscar alguns palpites do que pode acontecer no futuro. Lembrando que esse exercício do futuro é muito difícil, né? Tem muitas coisas que são imponderáveis, muitas coisas que são imprevisíveis, e acontecem e a gente não tem muito como prever. Acho que a gente vive um caso muito nítido, claro, disso que é a pandemia, né? Quem que descobriu que a pandemia ia acontecer em 2021? Salvo alguém que por algum acidente tenha feito essa previsão, ninguém estava preparado para isso. Então, esse exercício que a gente vai fazer é com base em cenários. O que pode acontecer? O que a gente pode, como a gente pode se proteger? O que a gente pode aprender com o passado para tentar olhar para frente, tentar decifrar o futuro em alguma medida. Eu costumo brincar que a minha bola de cristal ela só enxerga para trás, né? É muito fácil a gente falar o que está certo, o que está errado, olhando para trás. Se bem que hoje em dia, até olhar para trás é uma discussão, né? Dizem que o Brasil, né, até o passado é incerto. Mas eu acho que é muito saudável a gente fazer esse tipo de exercício. Pessoal, eu estou com uma tosse aí crônica há 60 dias, vocês vão ter que aguentar essa tosse no meio da apresentação. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Eu queria que vocês me falassem se vocês estão enxergando uma tela escrito desafios e atualidades. Sim ou não, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, antes de chegar nas atualidades, vamos olhar um pouquinho para trás nos desafios que a gente passou ao longo do tempo. Pessoal, eu vou fazer perguntas para vocês, eu quero que vocês respondam no chat, tá? Já estou deixando ele aberto aqui. Se vocês não interagirem, eu vou ficar em silêncio, vai ser aquela coisa constrangedora, até vocês começarem a responder, tá bom? Então, ô Meschini, tá a família toda aí também? A Mônica Meschini, quem que é? Mônica é minha irmã. Ah, tudo bem, Mônica? Daqui a pouco deve entrar o meu filho, que já vou cobrar ele, deveria ter entrado. Já puxa a orelha já, né? Tem que entrar, né? Tem que ver, né? Todo o clã aí presente, hein? É isso aí. Então, vamos lá, vamos começar, pessoal. Então, a gente tem aqui essa... Deixa eu só abrir o chat. Pronto. A gente tem, então, esse cenário de desafios e atualidades que a gente quer explorar olhando para trás. Estão enxergando a tela, pessoal? Parece que ela sumiu aqui. Então, legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses avanços, começando lá nos anos 70. A gente já viu aqui que tem algumas pessoas do mercado imobiliário. Alguma pessoa do mercado imobiliário aqui atuava nos anos 70, pessoal? Sim ou não? Eu quero que fale a verdade, hein? Se atuava, não vai falar, né, Ricardo? Não vai falar, né? Só que, não, quando eu chegar nos anos 90, eu vou fazer essa pergunta. Eu prometo. Então, 70 e 80 eu não vou fazer essa pergunta, tá bom? O que a gente tinha, né? Vamos procurar observar a história em décadas, tá? Para não ficar muito chato, vamos olhar por décadas. Então, na década de 70, né? O que aconteceu no mercado imobiliário? O que tinha de inovação? Você sabe o que é isso daqui? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito em tecnologia, em computador. Nos anos 70, como é que era o jeitão do computador? Alguém sabe o que é isso daqui? Responda no chat. Alguém faz ideia do que seja isso daqui, esse cartãozinho aí, cheio de listrinhas? Isso aqui é um cartão perfurado. É assim que os computadores trabalhavam. Os scripts, a programação toda estava nesse cartão que entrava nesse bichinho aqui, nesse monstrengo aqui, que poucas pessoas conseguiam operar. Eu pergunto a vocês, os imobiliários utilizavam esse tipo de tecnologia? Não, né? Não utilizavam. Né? Qual é a tecnologia que a gente usava? O bom, velho e saudoso fichário.
Esse eu já peguei. Esse você já sabe mexer, né? Como é que funcionava, Carlos? Então, era uma folhinha, tinha cor verde, cor azul para casa, cor verde para apartamento, número de dormitórios. Os mais ousados faziam um fichário em capa de couro, com a gramatura da folha melhor. Mas tinha uma coisa no fichário que era engraçada. Eu não sei se vocês observavam. O fichário era preso na imobiliária com um cadeado para que não roubassem, para que não levassem. E eu queria que vocês absorvessem isso que eu estou falando, porque mais para frente isso aqui vai ser importante. Tá? É um insight. Uma correntinha, né, Ricardo? Tinha uma correntinha no fichário. Por quê? Qual é a simbologia disso? Qual é o símbolo disso? Lá tem informações importantes. Essas informações são nossas. E a gente não quer que ninguém roube. Por isso que tinha a correntinha. Então, estava lá os fichários, ficava no salão, mas tinha uma corrente. Ninguém poderia levar esse fichário para casa. Essa era a mensagem. Por quê? Porque são informações relevantes, importantes que tinham. Então, basicamente, era isso que a gente tinha. Porém, nos anos 70, também se consolidou a forma de interação entre imobiliárias e corretores. Sabe esse jeitão? Corretor é parceiro, uns fazem captação de imóvel, outros fazem o atendimento do cliente, um corretor se destaca como líder de equipe, ou gerente, que faz a tratativa, que tem habilidade de negociação. Então, esse jeitão, esse modelo de negócio, que até hoje perdura, ele se consolidou nos anos 70. Então, olha só, pessoal, até hoje, esse modelo foi criado nos anos 70, se perdura até hoje. E o que mais que tinha na época, né? A gente tinha a geração de lead, ela vinha pelo telefone, os anúncios nos jornais, os classificados impressos, os mais ousados tinham esses aparelhos do PABX, apertava um botãozinho, fazia a transferência, a gente tinha que tentar achar rápido aquele corretor, o atendente que vai fazer o primeiro contato com o cliente. Em regra, os anúncios eram iscas, né? Eram anúncios genéricos que atraíam o cliente. E aí depois o corretor, com base no fichário, né, na base de dados, ele fazia o seu trabalho, procurava, fazia a pesquisa. Muitas vezes o corretor ele tinha de cabeça alguns imóveis que ele entendia melhor e assim seguia o jogo, né? Os mais ousados usavam esse negócio aqui. Quem sabe o que é? Isso aqui é a antecessora da 12C, da HP 12C, que muita gente usa, né? HP 38C, uma calculadora que na época custava $5.000 e muito difícil de achar, não tinha uma importação oficial. Então, os mais ousados para poder fazer cálculo de juro, para poder fazer cálculo de prestação, financiamento, etc., usavam esse bichinho aqui. Muito bem, pessoal. Quais eram as tendências, né? Existia muito a questão de consolidar processos. Então, a gente tinha imobiliárias na época que conseguiram consolidar processos como ninguém, como Clineu Rocha, a Lopes, que existe até hoje. Então, eles conseguiram se destacar através desses processos muito bem desenhados, né? O que existia de tecnologia, que a gente entende hoje como tecnologia, ela basicamente não era utilizada na época, né? A gente tinha aí a boa, coloquei aqui a foto da máquina de escrever, né? E olha, que eu visitei algumas imobiliárias que ainda tem lá umas máquinas de escrever, tá? Espero que seja a título de saudosismo e de história e não porque utilizem efetivamente no dia a dia. E aí a gente tinha essa questão da tecnologia, o computador nem mal sabiam para que servia, era aquela coisa meio do futuro, de Jetsons, né? Sem saber exatamente para que existia o computador. E aí, finalmente, a gente vai para os anos 80. Nos anos 80, a gente tem um grande duelo, pessoal. A gente tem uma... Só um minutinho. Fala, Fred, bom dia, tudo bom? Fred sempre presente aí nos eventos. Então, nos anos 80, a gente teve aí um duelo de titãs. Foi um dilema que aconteceu na época, muita resistência por parte dos atores do mercado,
imobiliárias e corretores e gerentes, uma enorme resistência a quê, gente? Qual foi o dilema dos anos 80? Foi a migração, foi a briga entre o computador, os sistemas imobiliários e o fichário. Você lembra aquele fichário que tinha um cadeado que protegia os dados e a informação? A informação era da imobiliária e do corretor. O cliente entrava em contato com a imobiliária para acessar esses dados, uma vez que existia muita pobreza no anúncio. O anúncio era algumas linhas de descrição, muitas vezes nem diziam respeito a algo real, algo que existia efetivamente, e sim era uma isca. Então, obviamente, quem detinha essa informação criou uma resistência para essa evolução. Bom, aqui eu sei o que está acontecendo. O fichário está aqui, o cadeado está, a correntinha está aqui, e essa informação é nossa. No momento que essa informação vai para esse negócio esquisito aqui, computador, sistema, o que vai acontecer com essa informação? Será que eu não vou deter exclusivamente essa informação? Então percebam que esse dilema aconteceu e olhando hoje para trás, é óbvio que a gente sabe quem foi o vencedor, mas na época não se sabia. Na época, quem frequentava um salão sabe a dificuldade que foi os medos, as brigas nessa transição, nesse duelo. O que é melhor? O fichário ou o computador? Ou melhor, uma pergunta até mais inteligente. Bom, acho que isso vai ser inevitável, mas quando que eu tenho que aderir? Não é se eu tenho que aderir, mas quando o timing perfeito, né? Quando que eu vou estar sendo um aventureiro em aderir a algo muito novo, ou quando eu estou sendo extremamente um resistente tolo a algo que já aconteceu e eu não quero transformar. Isso era muito nítido na época. Os computadores surgindo, os sistemas imobiliários surgindo, tudo muito precário, tudo funcionando não muito bem. E, sobretudo, funcionando isoladamente. E não compartilhadamente. Isso é muito importante a gente também ter na cabeça. Então, vamos lá. A gente tinha a segurança do fichário, dos dados, que tinha uma corrente nos anos 70. Agora, isso começou a migrar para o computador. E aí, qual que é a proposta, né? Por que ele migra para o computador? A gente tem que ter um ganho nisso. Se é para ficar da mesma maneira, não faz sentido. No momento que a gente migra os dados e as informações para o computador, a gente joga essas informações lá dentro para que seja mais fácil a gente acessá-las, para que seja mais rápido a gente acessar, para que a gente consiga entender melhor. Então, os filtros aplicados, quero todos os imóveis de 3 dormitórios, nos jardins, de tantos banheiros, isso passa a ficar mais fácil de ser consumido por quem pesquisa essa informação. Mas isso não estava tão claro na época. Então, essa resistência é muito característica. E aqui eu trago para ilustrar uma frase real dita no salão por um gerente de vendas. Aposto que o corretor não vai trocar nosso fichário em folhas de 90 gramas coloridas por uma tela fosca e confusa de um mostrenho, né? Isso é um computador. Então, percebam que a resistência, a mudança, ela sempre aconteceu. Então, a gente tem, no fim dos anos 80, poucas inovações, com as empresas preocupadas em se manter em meio à instabilidade econômica, e os dilemas é que os computadores eram caros e a dificuldade do usuário é muito grande. Até que ponto vale a pena a gente aderir a essa troca, a gente investir nesse ponto? E aí surge os anos 90. Nos anos 90, a gente tem o surgimento da interface gráfica, a consolidação da interface gráfica, o PC e a interface gráfica no Brasil e no mercado imobiliário. Então, começou a ficar mais amigável. Você começa a mexer no computador, não em linhas, mas no mouse. Você aponta um botãozinho e aperta um botãozinho. Isso começou a atrair mais usuários e
diminuir a fricção, a barreira, a objeção em utilizá-los. Em paralelo, a gente teve também as redes começando a se consolidar. Então, as informações eram compartilhadas. Assim que um colega mudava alguma coisa em um imóvel, todos os outros colegas conseguiam verificar essa mudança. Hoje, o que para a gente é tão óbvio, né? A informação está no nosso celular, na nuvem, alguém mudou alguma coisa, em tempo real isso já é atualizado. Nessa época não era tão óbvio. E quem tinha a informação antes tinha um baita de um ativo. Quem sabia que o imóvel caiu de preço, hoje é importante. Imagina naquela época que a informação demorava mais para se propagar. Então, a gente tem um ambiente com uma melhora considerável na interface do usuário, é mais comum e acessível o ambiente em rede nas imobiliárias, o usuário fica menos resistente na troca definitiva do fichário pelo computador, e aí a gente tem, no meio dos anos 90, o surgimento da internet comercial, gente. Surgiu a tal da internet. Os primeiros sites das imobiliárias surgiram. Vocês se lembram como é que eram os primeiros sites das imobiliárias? Eram institucionais. As imobiliárias não pensavam em colocar o imóvel lá. Elas escreviam lá, olha, a gente tem tradição, a gente tem honestidade, geralmente era foto da família lá junta, aparecendo. Mas aí o pessoal começou a se questionar, bom, será que o cliente quer ver isso ou ele quer comprar imóvel? É importante, lógico que é importante passar a segurança. Lógico que é importante saber que está num ambiente seguro. Porém, o que ele quer no fim do dia é comprar um imóvel. Então, as imobiliárias começaram também a oferecer esses imóveis de uma maneira muito precária nesses sites. As fotos digitais começaram a aparecer, as máquinas digitais começaram a prosperar, começaram a ficar mais acessíveis, o que preparou um caminho para a transformação que vai acontecer nos anos 2000. Então, vejam só, internet comercial, as fotos digitais. Agora eu pergunto, já deve ter bastante gente aqui que viveu os anos 90. Era comum o corretor, era comum numa captação tirar fotos digitais de todos os imóveis? Nada comum. Inclusive, não preciso dizer que a resistência era enorme. Ah, para quê? Isso vai atrapalhar. O cara vai ver o imóvel. O cara vai descobrir qual é o imóvel e vai lá direto. Percebam que a gente estava acomodado no nosso modelo de negócio e a última coisa que a gente pensava era na experiência do cliente. Ah, o cliente vai ver um imóvel. Pô, mas será que não é legítimo e razoável um cliente ver um imóvel antes dele se deslocar para uma visita? Na época isso não era óbvio, tá, pessoal? Hoje isso parece muito óbvio, mas na época isso não tinha nada de óbvio. A gente tinha regras internas que funcionavam bem dentro da imobiliária, dentro da intermediação imobiliária, e a inovação, a tecnologia e, sobretudo, a vontade do consumidor de ter acesso à informação. Então, percebam que desde os anos 70, a resistência em segurar a informação para si é muito grande. Porém, ela é inevitável. Ela acontece. A cada inovação, o consumidor fica cada vez mais empoderado com a informação. E isso é inevitável. Aqueles que tentaram segurar sobreviveram pouco tempo. E o que aconteceu nos anos 2000, com todo esse início da internet comercial, dessas fotos digitais? Vamos dar uma olhadinha como é que foi o jeitão dos anos 2000? O arrastão tecnológico, gente. Assustou todo mundo. Falou, pô, agora a coisa é para valer. Antes, aqueles que duvidavam, eles tinham voz. Agora, esses aí vão ficando cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. E vem esse verdadeiro arrastão tecnológico, com impactos muito fortes no mercado imobiliário. Alguns mercados tiveram esse impacto nos anos
90, tá? É que o mercado imobiliário, as inovações, elas vêm um pouco mais devagar. E realmente o impacto da tecnologia, ela veio para o mercado imobiliário nos anos 2000. O que aconteceu? A evolução de softwares. A evolução... Vocês estão enxergando minha tela, pessoal? Eu recebi... Sim? A evolução dos softwares imobiliários, gente, dos CRMs, onde a gente joga informação de cliente e onde a gente joga informação de imóvel. E todo o cruzamento, toda a maravilha que os dados e a informação podem trazer, esses sistemas começam a emitir relatórios, você começa a identificar se o seu trabalho está mais ou menos eficiente, você sabe quem está captando, onde está captando, como está captando, de uma maneira mais fluida, de uma maneira em tempo real. E os sistemas começam a se adaptar. Existe uma mudança no comportamento do consumidor. O consumidor quer mais informação para a tomada de decisão. Ele não se satisfaz mais com o mosquitinho, com o tijolinho, cada um dá um nome, com aquele anúncio de linha, de título, mais 4 linhas, mais 6 linhas. Os mais ousados usavam 9, 10 linhas. O consumidor não quer mais isso. Ele quer ver o imóvel. Ele quer a maior quantidade possível de dados e informações sobre aquele imóvel. Para que aí sim ele converse com um consultor que consiga agregar valor ao seu serviço e não se limite a ser um papagaio repetindo as características frias no imóvel. Olha, esse imóvel tem 3 dormitórios, isso daí eu já vi, amigo. O que eu quero é que você agregue valor nesse atendimento. E esse é o desafio que aparece nos anos 2000. Como agregar valor uma vez que a informação não é mais minha? Então, aquele fichário que estava lá preso na imobiliária, hoje ele está consolidado nos portais imobiliários. Pessoal, depois de mais de 200 anos de hegemonia dos classificados impressos, dos jornais, acontece a sobreposição e a substituição desse modelo para os classificados online. Então, o primeiro jornal que existiu aqui no Brasil foi o Sentinela e o Tamoio, no Rio de Janeiro, que coincidiu com o surgimento dos classificados online. E nos anos 2000, estava decretado a substituição dele pelos portais imobiliários. E, de novo, hoje parece muito óbvio, mas à época isso não era óbvio. A insistência, a resistência sempre foi muito grande. Então, gente, consolidados os portais imobiliários nos anos 2000, a gente tem aí algumas tendências que se desenharam no fim dos anos 2000. Os classificados migram do jornal para o digital, criando um mercado digital que revoluciona a forma de fazer negócios. Lembrando que o impacto do digital não é só no surgimento de portais imobiliários. Antes da gente começar esse bate-papo, conversei com o Meschini. E aí, como é que está aí em Santos? Como é que está a performance dos portais? Aí aquela coisa, a gente bateu um papo. As imobiliárias, elas investem também no digital, no Instagram, Facebook, nas redes sociais, no site próprio. Então, o impacto não é só na criação dos portais, mas também em toda a consequência gerada do digital na geração e interação com o lead, com o cliente. Joga-se tudo fora como era feito e começa-se algo totalmente novo. E uma tendência que aconteceu no fim dos anos 2000 foi a velocidade da mudança. Isso é muito característico no mercado imobiliário. Os dilemas, que geralmente cada década tinha aí 1, 2, 3 dilemas para resolver, agora, nos anos 2010, a gente tem uma novidade por mês. A gente tem uma novidade por semana. É insano a velocidade com que as novidades, com que a tecnologia, com que novos modelos de negócio, com que empresas surgem
E isso deixa todo mundo meio confuso. A boa notícia é que está todo mundo no mesmo barco. E aí, a gente tem algo que é importante a gente tentar destacar para poder entender e que é essencial para acompanhar a evolução a partir de 2010, que são essas 3 palavrinhas aqui. O pessoal costuma falar SMAC, para poder associar, que é o Social, Mobile, Analytics e Cloud. O que é isso? Hoje, a partir de 2010, toda a questão da rede social, o homem sempre foi social, não é a partir de 2010 que ele começou a ser social. Só que, com o avanço na tecnologia da informação e da comunicação, ele passou de só consumidor de informação para também gerador de informação com as redes sociais. Ele também é protagonista. Hoje é muito fácil você emitir a sua opinião, com tudo o que existe de bom e de ruim também com isso. A gente vê hoje as discussões, as brigas, a polarização nas redes sociais. Mas isso aconteceu e não tem como voltar atrás. Mobile, a informação na ponta do seu dedo, na sua mão. Então, você gera e consome informação enquanto você se movimenta, em todo o lugar. A capacidade de processamento de um celular era a capacidade de processamento daqueles computadores grandes. Aliás, é bem maior do que a capacidade de processamento daqueles celulares, daqueles computadores grandes. O Analytics, que são os dados, é o novo petróleo. O dado tem que ser consolidado, transformado em informação e conhecimento, para que o corretor consiga agregar valor ao seu serviço. Pessoal, eu vou repetir, tá? Isso aqui é muito importante. O dado bruto, tem que ser transformado em informação e conhecimento para o corretor agregar valor ao seu serviço. Qual é a diferença de dado e informação, Ricardo? O dado é aquilo lá que ele já tem, que ele já está consumindo. O apartamento tem 3 dormitórios, o apartamento tem 250 metros quadrados. O que é informação? Olha, vem cá. Esse de 250 metros quadrados, aqui nesse círculo que você quer, do lado da escola do seu filho, por esse preço, isso é informação, isso é conhecimento que o corretor consegue absorver reiteradamente ao longo do tempo e agregar valor ao seu serviço. E existe um monte de tecnologia e ferramenta que pode ajudar o corretor e a imobiliária a agregar serviço, agregar valor ao serviço. Então, o Analytics, ele veio como uma bomba para reinventar a forma do corretor prestar serviço. E o Cloud, que é o que permite que tudo isso aconteça em tempo real, remotamente, independente de onde você está. Pessoal, tudo isso... Então, geralmente, quando vem uma nova tecnologia, é legal você colocar aqui nesse quadradinho no que ela vai ajudar, no que ela vai... realidade virtual, inteligência artificial, né? Na verdade, eles são meios para que a gente consiga agregar valor ao nosso serviço, prestar um serviço melhor. Então, a pergunta não é se a tecnologia é boa ou se ela é ruim. Às vezes ela é ótima, mas ela não tem funcionalidade. Temos que tratar a tecnologia como um meio e não como um fim. Não adianta a imobiliária falar, olha, cliente, vem aqui comigo porque eu uso inteligência artificial. Putz, o cliente olha lá, fala, pô, legal. De novo, eu quero comprar um imóvel. A inteligência artificial vai me ajudar a comprar um imóvel? Como? Nós temos aqui um algoritmo de sugestão de imóvel que a gente vai selecionar 5 imóveis que mais podem atender o seu perfil. Isso. Olha, a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que vai falar se o preço do imóvel está bom ou está ruim. Tudo isso acompanhado por um corretor. Tudo isso são ferramentas que vestem o corretor. Tem um termo que o pessoal está usando muito hoje em dia, HET, Human Enhancement Technology. O que é isso? São tecnologias que vestem, que melhoram o ser humano. Então percebam que é muito comum em lives a gente ouvir o corretor e a imobiliária vão ser substituídos. O que está se desenhando é que eles não serão substituídos, e sim, eles serão aperfeiçoados com o uso de toda essa tecnologia. Isso já
já não é novidade, tenho certeza que todos vocês aqui que estão participando já devem ter ouvido isso. A questão é, como que essa tecnologia pode nos ajudar? Quando eu tenho que aderir a um e não a outro? Essa é a grande dificuldade, essa curadoria. Entender o que é tecnologia boa, entender o que é tecnologia ruim. Isso não é fácil, tá? Isso não é tão óbvio. De novo, é muito óbvio quando a gente olha para trás e vê aquilo que vingou, que não vingou. A gente costuma falar ser engenheiro ou arquiteto de obra pronta, né? Aí é fácil. O problema é estar lá na hora, no meio do furacão, no meio da atividade, no meio dos desafios diários e cotidianos, tendo que lidar também com os desafios de médio e longo prazo estratégicos da empresa. Isso não é fácil. Pessoal, a gente tem a criação nos anos 2010, sobretudo, e é o que marcou a década, de novos modelos de negócio. Sabem aquele modelo de interação entre corretor e imobiliária que se consolidou, que eu disse para vocês, lá nos anos 70? Você lembra que eu falei para vocês lembrarem da figura da corrente no fichário? Esse modelo ele foi desenhado tendo como pano de fundo que a informação era do corretor e da imobiliária. E eu pergunto para vocês e respondam no chat. Hoje, essa informação é do corretor e da imobiliária? Sim ou não? Cristiano já colocou, Cristiano Azevedo colocou que não. Não é, né, gente? Depois de tudo que eu gastei de energia aqui também, você só esqueci, eu ia ficar bravo. Então, pessoal, uma vez que muda o pano de fundo, é importante que a gente também reveja o nosso modelo de negócio. Porém, muita coisa apareceu nos anos 2010. Muita proposta de desintermediação. Vocês ouviram falar já na desintermediação? Ou seja, para que ter um intermediário se ele não ajuda? Vamos tirar o intermediário. Pergunto para vocês, essas iniciativas desde 2010, que em 2010 apareceram mais, agora em 2020 aparecendo menos, elas prosperaram? Grande parte não prosperaram. O modelo na intermediação de imóveis, não só no Brasil, mas em mercados mais maduros também, a gente vê cada vez mais a participação do corretor e da imobiliária na intermediação de imóveis, gente. Porém, eu não preciso dizer que esses que participam não são aqueles que resistem à mudança, não são aqueles que continuam fazendo igual ao que se fazia em décadas passadas. São aqueles que ousam tentar aquilo que nunca fizeram. São aqueles que se arriscam, são aqueles que aderem e testam novos modelos. A gente não sabe bem qual é o novo modelo que vai se consolidar, mas uma coisa a gente tem certeza, não é aquele dos anos 70. Aliás, ele já durou muito, né? E é um ótimo modelo, extremamente inteligente. Se não fosse, não teria durado tanto tempo. Mas as coisas mudam, se transformam. Então, a questão da desintermediação, a gente descarta. Por que que a gente descarta? Porque a gente entende que ela não vingou e a presença de corretores e imobiliários que se reinventam é nítida no mercado imobiliário. A presença de corretores imobiliários que conseguem agregar valor ao seu serviço, tendo como base essa transformação, o SMAC, as ferramentas, ou seja, o que o consumidor espera, o que o consumidor quer. A gente teve a pandemia, gente. A gente tem um dado que em torno de 6 milhões de novos consumidores que nunca compraram online passaram a comprar na pandemia. E sabe o que aconteceu? Eles perceberam que funciona. Eles perceberam que, na maioria esmagadora, não vão roubar o seu cartão de crédito, a mercadoria vai chegar, a experiência vai ser boa. Se acontecer algum problema, existe uma curadoria
Existem formas fáceis de resolver? Lógico, existem experiências ruins, sim. Como também existem experiências ruins no offline. Então, observem que esse cliente, esses 6 milhões de novos consumidores que aderiram ao digital, obviamente, também querem essa experiência com o imóvel. O que não significa dizer que ele queira comprar um imóvel pela internet, mas ele quer ter o máximo de acesso à informação antes de visitar o imóvel, antes de interagir com o corretor. O processo tem que ser bem desenhado, tem que ser fluido, sem fricção. Então, a gente observa que nesses novos modelos de negócio, vamos voltar aqui, anos 2010, muita iniciativa de desintermediação que não prosperou. E qual é o desenho hoje que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso aqui é um estudo que eu fiz junto à Fundação Dom Cabral, e que a gente identifica algumas características que existem nos mercados organizados e nos mercados desorganizados de intermediação imobiliária. Essas são as 4 características que marcam o mercado desorganizado, pessoal. A primeira delas é que o mercado, por ser regional e local, ele é extremamente fragmentado, onde acontecem desencontro de informações e falta de coordenação entre os atores. O pessoal batendo cabeça. Ah lá, capta o mesmo imóvel, outro fala uma coisa, um fala outra. Isso acaba gerando uma redundância de oferta. É muito comum nesses mercados menos organizados você ter os classificados, os portais, o mesmo imóvel anunciado, muitas vezes com informações discrepantes, preço diferente, característica diferente, imóvel que já foi vendido, imóvel que não está à venda, enfim, é uma selva, é um desencontro muito grande de informações nessa redundância de oferta. Um proprietário, ele acredita que enquanto mais imobiliárias ele deixar o seu imóvel, mais chances ele tem de vendê-lo. O proprietário fica muito receoso com a avaliação, 30 corretores falando com ele e nenhum falando a mesma coisa. Um fala uma coisa, um puxa para um lado, um puxa para o outro. A gente tem um mercado muito ruim para quem capta imóvel, porque quem quer fazer a lição de casa, quem quer captar bem o imóvel, quem quer gastar tempo, energia e dinheiro na captação de imóveis, fazendo a lição de casa, ele acaba pensando 2 vezes, porque ele sabe que esse imóvel está com ele e com a torcida do Corinthians. Aliás, com a torcida do Santos, né? Aqui nós vamos contextualizar melhor, né? Então, pessoal, observem que esses esforços repetidos na divulgação, a mesma imobiliária anunciando os mesmos imóveis nos portais imobiliários, gera uma ineficiência muito grande dentro da operação imobiliária. E no momento que esses imóveis estão pulverizados, cada um num portal, cada um numa imobiliária, cada um com um corretor, isso obriga a terceira característica, que é a chamada redundância de demanda. Redundância de demanda é o cliente que pula de galho em galho, o comprador que pula de galho em galho, porque o imóvel está num lugar, outro não está no outro e tal. Então, em regra, cada imóvel, um corretor diferente, uma imobiliária diferente. E aí a confusão está armada. É uma baixa taxa de conversão. Uma vez que o cliente pula de galho em galho, o corretor está atendendo o corretor ele tem 50 clientes. Mas se espremer, ele vai ter 1, vai ter 2. Isso tudo causa, é muito difícil achar essa agulha no palheiro. Esse excesso de informação atrapalha a visão da imobiliária e do corretor para identificar aqueles que realmente encaixam no perfil dos imóveis que ele tem ou encaixam com o tipo de corretor ou o tipo de imobiliário. Então, isso gera uma baixa taxa de conversão no mercado. Toda essa confusão, todo esse desencontro, ele traz também atitudes oportunistas de falsos corretores. Muito comum no nosso mercado a gente clamar: o cara usou todo o meu serviço e não comprou comigo, comprou com o zelador, comprou com o cunhado que é advogado, enfim.
tudo aquilo que vocês que são do mercado sabem melhor do que ninguém, não precisam ficar repetindo. Todas essas três características, elas desembocam na quarta, que eu chamo de espiral de desconfiança mútua. O circo está armado. E, além do cliente não perceber o valor agregado que o corretor e a imobiliária pode gerar, o que é pior é que o corretor também não acredita nos clientes. O corretor desconfia do proprietário que deixou um monte de imobiliário. O corretor desconfia do cliente. Isso é muito ruim, isso não é saudável. Isso gera essa espiral muito tóxica e nociva, que gera essa imagem desgastada da profissão e uma baixa motivação do corretor por causa dessa redundância, tanto de oferta quanto de demanda, por causa desse desencontro, por causa dessa baixa taxa de conversão. Bom, pessoal, a boa notícia é que as iniciativas que estão surgindo agora, em 2020, elas podem resolver esses problemas na origem. Elas podem resolver essa espiral de desconfiança mútua. Muita coisa está vindo para melhorar a experiência do consumidor. E o que a gente tem desenhado agora em 2020? Entrando aqui um pouquinho no módulo de entender o futuro. Não prever, que é muito ousado, e acho que eu não tenho competência para isso. Mas para a gente procurar entender alguns cenários que podem se formar no futuro. Em 2020, a gente tem, que eu queria trazer para vocês aqui, 3 conceitos, sobretudo, de experiência do consumidor e de geração de lead, e aonde a gente coloca esses imóveis para que eles formem um ecossistema adequado. A gente tem 3 modelos convivendo nessa década. O modelo das lojas off e online, ou seja, tudo aquilo que a imobiliária consegue criar para atrair o lead, o relacionamento local que ela desenvolve. A gente sabe que o mercado imobiliário, ele é regional, ele é local. Então, a gente tem algumas imobiliárias que são destaque na sua região, que trabalham bem aquela região, ou trabalham bem algum nicho, algum tipo de imóvel. E essas imobiliárias, elas criam o site próprio, elas têm lojas off, algumas formam redes, procuram expandir. A gente tem também os classificados, online, obviamente, os portais imobiliários, onde a gente joga as nossas ofertas. E a gente tem também o conceito de marketplace. O que é o marketplace? Onde diversos vendedores deixam lá o imóvel, só que esse marketplace ele se envolve mais na transação. Contrário dos portais, que se envolvem só na boca do funil, os marketplaces se envolvem mais na transação. Então, vamos ver a característica desses 3 entes que vão aí conviver durante muito tempo nessa década. Primeiro, as lojas off e online. São os produtos próprios das imobiliárias, elas colocam, acabam tendo um portfólio limitado, então o cliente que vai procurar, ele, por maior que seja a imobiliária, vai ter só os imóveis daquela imobiliária ou de uma rede. Você acaba tendo pouca diversidade e o consumidor ele tem que navegar em diversas lojas. Bom, vou entrar nessa imobiliária, vou entrar nessa, e a experiência acaba sendo um pouco complicada. Lembrando que o que a gente quer, para poder atrair o consumidor, é melhorar a experiência dele. Os classificados, eles trabalham muito bem a boca de funil. Então, eles são grandes. Você tem hoje grupos que se consolidaram através de fusões e aquisições que conseguem ter um tráfego que ninguém tem. Conseguem ter a magia da escala, de ter muito produto e, com isso, conseguir navegar melhor no digital, na geração de lead, na atração de lead. Porém, eles trabalham muito bem a boca do funil. O que é boca do funil, pessoal? Você sabe o que é essa boca do funil? É a atração do lead. Ó, puta, vi um imóvel, gostei, deixa eu ver o que é isso aqui. E gera lá um lead, atravessa um lead para a imobiliária. Isso acaba trazendo uma baixa qualidade de lead. Esse lead é pouco qualificado. Esse lead ele passou, navegou, você não sabe bem
em que fase que ele está, o que realmente ele quer. Você não tem mais elementos para poder entender se esse lead é mais quente ou mais frio. Você acaba proporcionando uma experiência ruim para o consumidor que entra nesses portais e vê imóveis repetidos, vê informações discrepantes. Isso gera o quê? Gera desconfiança. E o ser humano com desconfiança, ele dá um passo para trás. Você tem menos pujança, você tem menos liquidez no mercado, uma vez que essas partes demoram mais para tomar a decisão num ambiente nebuloso, num ambiente que elas não enxergam muito longe. E os classificados não se envolvem na transação. Os classificados se dispõem a gerar um lead e entregar para o vendedor. E aí depois, isso é problema da imobiliária e do corretor. Ele vai trabalhar. Onde ele vai lançar esses dados? Lá no CRM. Pergunto para vocês. O corretor lança dado em CRM? Sim ou não? Respondam aí, pessoal. Deveria, né, Ricardo? Deveria. O Cristiano colocou que sim. Poucos lançam, tá, Cristiano? Poucos lançam da maneira que deveriam lançar. Então, ele põe lá a informação do cliente, ele vai visitar o imóvel, ele avisa. Pode falar, Carlos. Sabe o que acontece? Na época do fichário, né? Eu comecei naquela época, o corretor já tinha com ele uma agenda. Não sei se você lembra disso. Lembro. Agenda já tinha alguns imóveis que não ia para o a famosa manga de colete, famoso manga de colete. Então, né? Esse é o grande problema ainda das informações, né? Sim. Eu acho que essa figura do corretor que segura o imóvel para ele, lógico, você vai ter algumas exceções, o cara já tem um cliente e tal, mas esse ato reiterado de segurar o dado, no modelo de hoje, se o corretor não coloca, vai lá um colega e coloca, e ele perde a oportunidade de lançar no sistema. Com as ferramentas que existem hoje, de captação, tudo, o corretor que faz isso, ele é aquele cara que resistiu lá nos anos 80 e de alguma maneira ele está vivo ainda. Porém, dados importantes ao longo do funil, a visita, o feedback que o cliente dá, se ele gostou ou não gostou do imóvel, se o imóvel está caro ou está barato, ou seja, todo esse acompanhamento, ele não é lançado adequadamente no CRM. E acaba se criando um verdadeiro vale das sombras no funil das imobiliárias. Ou seja, os portais, os classificados, têm muito dado de demanda de boca de funil. Depois que ele entra, muita informação fica perdida. Mais do que isso, as imobiliárias não compartilham informações entre si, e isso prejudica muito a análise para que seja criada inteligência, para que seja criada uma melhor experiência do consumidor. Ou seja, poxa, olha, eu percebi aqui que os dados entraram, esse cliente quer isso, o que existe no mercado de imóvel é isso, e eu posso escolher 3 imóveis do mercado que podem atender esse cliente. Esses imóveis não são necessariamente meus, pode ser do meu colega vizinho, e talvez eu tenha que fazer uma parceria para isso acontecer. Pessoal, o grande dilema dessa década é esse, tá? O grande dilema dessa década é esse. Da mesma maneira que os corretores não queriam migrar as informações para o sistema, há uma resistência para que a tecnologia consiga proporcionar matches, encontros mais adequados entre quem quer comprar, quem quer vender. Ou seja, o dilema é: o que eu tenho que abrir mão hoje, corretora imobiliária, o que eu tenho que abrir mão para conseguir achar o imóvel certo, com o corretor certo, para o proprietário certo, com o proprietário certo, para o comprador certo. E isso a tecnologia pode ajudar muito. E talvez seja uma transformação inevitável. Então, no momento que a gente segura algum dado, alguma informação imobiliária, com medo de que o computador, o algoritmo vai sugerir automaticamente o imóvel, eu vou perder a informação, o poder de conseguir mostrar o imóvel para o cliente. Será que você já não está perdendo essa informação? Né? Porque se você não mostra algum imóvel, obviamente ele vai para a linha de baixo, lá no portal, tentar
em outra imobiliária. Só que esse processo é muito errático. E é aí que surge o conceito de marketplace, pessoal. O marketplace, ele começa a ter dados melhores do funil. Lógico que há uma série de implicações estratégicas nesse ponto. Geralmente, um marketplace ele pode ter produtos próprios ou de terceiros. Vamos pensar aqui no marketplace conhecido de todos, o Mercado Livre. Então, ele tem lá o full, que ele mesmo trabalha, fica no galpão dele, os produtos, ele tem mais controle desse processo, até aqueles que ele passa lá, tem algumas regrinhas escritas, mas ele acompanha, ele ajuda no processo de pagamento, ele ajuda em problemas eventuais que possam acontecer no pós. Ah, deu um problema, olha, eu vou reter o dinheiro, não vai ficar, eu te devolvo o dinheiro, ou você tem que devolver o produto. Então, percebam que toda a tecnologia é usada para trazer mais segurança e uma melhor experiência para o cliente. A qualidade do lead é melhor, porque aquele lead ele vem específico para aquele produto, existe mais informação, existe mais inteligência naquela sugestão daquele produto. Ele consegue ver produtos similares, equivalentes, com mais eficiência. Ele consegue entender melhor o contexto do preço. O envolvimento em regra, ele vai até o fechamento ou pós-fechamento do negócio. E no fim do dia você tem uma boa experiência do consumidor. Vamos olhar agora com o prisma, gente, do mercado imobiliário, tá? Vamos olhar agora essas características todas, porque eu dei muitos exemplos de fora do mercado imobiliário. Então vamos usar agora, o que a gente tem nas offline e online? A gente tem os sites das imobiliárias, o marketing digital, como a gente falou no começo, e o mercado é regional e fragmentado. Algumas imobiliárias muito boas em determinadas regiões, mas que não conseguem ter capilaridade, não conseguem espraiar essa capacidade local, transformar isso numa capacidade global. A gente tem os classificados hoje, o LX, Grupo Zap, Real, Imóvel Web, que geram lead, é a grande fonte geradora de lead, a grande parte das imobiliárias. Algumas imobiliárias conseguem ter uma autonomia em redes, em site próprio, em SEO, mas o mercado, a sua grande parte, depende da geração de leads de portais. Porém, a gente observou que há essa tendência de marketplace. Pergunto para vocês, pessoal, quem é que está surgindo aí como se destacando como marketplace no mercado imobiliário? Respondam no site. Obrigado, Fred. Abração, hein? Sempre presente aí. Obrigado pela sua presença. Pessoal, vamos lá. Boa, Cristiano. Loft. Quem dá mais? Essa é uma delas. Tem mais gente aí. Dois grandes players, gente. Dois unicórnios. A Loft e o Quinto Andar, gente. Isso, exatamente, Carlos. Então, são esses os players, Quinto Andar e Loft, que estão tentando emplacar, estão emplacando um marketplace. Com essas características, com compartilhamento de informações e de negócios. Obviamente, os grandes players que têm capilaridade no Brasil todo, os portais imobiliários, também estão de olho em trazer características de melhor experiência para o consumidor nos seus portais. E dessa maneira, também poder se manter com uma boa qualidade de geração de lead. Não quantidade, tá? Uma boa qualidade de geração de lead. Então, obviamente, esses players também estão aqui enquadrados aqui. Pessoal, a gente não sabe, eu estou escrevendo uma coluna aí a coluna Secov do Estadão, e eu estou falando um pouquinho isso. Sempre o pessoal pede, mas e aí, o que vai acontecer, né? Eu falei que, infelizmente ou felizmente, o fim da história está sempre no fim, né? Sempre no futuro. E a gente, o que a gente pode afirmar de tudo isso é que a gente tem que apostar numa melhor experiência do consumidor. A gente tem um certo resquício
de tentar arrumar as regras entre nós, o que é bom para a gente, do mercado, do setor imobiliário, mas esquece de olhar para o cliente. Pessoal, isso é natural do ser humano, tá? Isso funcionou durante muito tempo. A dúvida é, será que vai continuar funcionando? Então, talvez a gente tenha que repensar seriamente nesses novos modelos de negócio que estão surgindo. Só que repensar com consciência, com olhar crítico. O que eu escrevi para a coluna é que a resposta não é fácil. A decisão não é fácil. Existe muita novidade hoje em dia. A diferença, a linha é tênue entre você aceitar passivamente toda e qualquer novidade que aparece ou ser aquele resistente tolo e ineficaz ao inevitável. Eu acho que isso vai ser o grande dilema que a gente tem. Saber apostar nos cavalos certos, nos vencedores certos, né? E desenvolver parcerias com olhar crítico, não cedendo tudo num primeiro momento, mas, na minha visão, isso é uma mera opinião, eu acho que vai mudar muito como era antes. E quem souber tecer parcerias, eu acho que tem 3 palavrinhas aqui que vão mudar, é dados, tecnologia e compartilhamento. Então, quem conseguir usar dados e tecnologia adequadamente, se não precisar desenvolver se plugando a quem já desenvolve, existe muita empresa hoje que ajuda as imobiliárias a se transformarem. E quem souber trabalhar melhor o compartilhamento, porque no fim do dia, o compartilhamento de clientes e de imóveis, eles vão dar uma melhor experiência para o cliente. Eles vão dar mais oportunidade. Sabe aquele desenho do fragmentado, da redundância de oferta, da redundância de demanda? Sabe como ele se resolve? Através de um mercado mais colaborativo. Porque no fim do dia, você não precisa resolver o seu problema. Você precisa resolver o problema do cliente. E toda iniciativa que procure de maneira genuína e incansável essa melhor experiência do consumidor, eu tenho certeza que ela vai prosperar. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou abrir agora para perguntas. A gente está aí com 25 participantes. Vamos abrir aí para a interação do público. Carlos, se você quiser fazer aí algumas considerações, fica à vontade. Estou aqui disponível. Obrigado, Ricardo. Eu queria te colocar uma coisa que foi numa palestra aí do Secov, que eu nunca mais esqueci, já faz alguns anos, mas era bem atual. O palestrante era bem moderno, falou muito em tecnologia, falou muito em modernidade, mas ele colocou no final uma coisa, depois de 1 hora de palestra, como você, que eu acho que é fundamental. Nunca vai acabar a figura do corretor, aquela figura de confiança, a figura do intermediador, daquela pessoa que vai estar sempre em qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de tempo. Agora, esse corretor tem que estar informado. Acho que o grande segredo é isso, é a especialização dele, a informação dele, ele está inteirado, ele está com a gente aí nas redes sociais, ele está sempre buscando as lives, ele está sempre se informando, porque senão não adianta, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Lá você comentou do início do site, né? Quando a gente montou o site, começou muito... Primeiro ele surgiu família... Institucional, meramente institucional. Então, ele não voltou a essa posição hoje? Hoje em dia não se vende por site. Ele não é hoje uma mera institucional? Então, eu tenho 2 respostas, tá? Para muito imobiliária, ele é extremamente coadjuvante. Porém, eu tenho observado algumas imobiliárias que eu converso no mercado, especialmente com a dificuldade hoje de geração de lead, a gente não está no mercado, o mercado está mais difícil, que estão tendo ótimos resultados com o site. Mas isso não é um trabalho fácil. Precisa de investimento, precisa de um bom site, é uma briga boa, precisa ter densidade na região que ela atua. O que é densidade? Para você conseguir explorar bem o seu site, você tem que ter bastante imóvel de determinada região.
com isso, você consegue atrair e manter o cliente no seu site, o que é um dos princípios para poder gerar engajamento e, consequentemente, ter relevância e, consequentemente, você aparecer mais para esse cliente. Você tem as redes sociais, ações, você consegue fazer isso, mas não é trivial para as imobiliárias fazerem isso. Geralmente, o departamento de marketing das imobiliárias não está preparado para esse tipo de ação. Porém, repito, algumas imobiliárias estão conseguindo com êxito. Conversei ontem com uma imobiliária que conseguiu virar, ela conseguiu virar a chave e hoje o site é o principal gerador de lead dela. Mas não. Ou seja, virou um portal, virou um portalzinho para ela, no caso. Isso, para ela virou. Para ela virou. Hoje, apesar da dependência, ela tem. E eu acredito em convivência, tá? Tudo que é um discurso muito radical, eu tendo e é pessoal, tá? Talvez isso mostre menos a verdade e mais a forma de eu pensar. Mas, vamos transformar tudo nisso e vai ser 100% assim. Putz, raramente. Eu acho que essa década vai ser a convivência daqueles 3 modelos que eu disse. E a boa imobiliária vai conseguir transitar muito bem nesses 3 modelos. Você pode ter imobiliária de sucesso em um modelo só, mas eu acho que não vai ser a grande maioria, tá? E eu acho que a imobiliária que vai conseguir ter melhores resultados, aquela que conseguir tecer parcerias nesses 3 modelos, conseguindo proporcionar um bom ecossistema para o seu corretor estar plugado. E respondendo à primeira colocação e provocação que você fez, eu acho que sim, o corretor não vai desaparecer, eu acho que sim, ele vai precisar estar bem informado e eu adicionaria mais um elemento. Eu acho que ele tem que estar plugado a um bom ecossistema que privilegie a experiência do consumidor. Ou seja, se ele está plugado numa imobiliária que transita bem entre loja offline, entre portal e entre marketplace, e eu acho que essa imobiliária consegue atrair bastante corretor, porque é onde ele tem que amarrar o seu burro. Ele isoladamente não conseguiria fazer. Eu vejo o fortalecimento das imobiliárias que chegam nessa estratégia. Agora, de novo, são cenários, tá? Inclusive, isso é um pouco do que a gente vai discutir no painel que eu vou fazer na Convenção Secov. Fica um convite para vocês. A gente vai fazer um painelzinho e vai falar um pouquinho sobre esses cenários, né? E um pouco e de novo, é uma opinião, tá? Tá longe de ser a verdade. Eu acho que a convivência desses 3 modelos, e quanto mais a imobiliária conseguir tecer boas parcerias nesses 3 modelos, eu acho que ela vai poder ter mais chances. Pode ser que mais para frente aconteçam aí estratégias de estar mais um modelo, mais em outro, mas isso vai acontecer na medida que eles forem amadurecendo. Eu acho que é cedo apostar em modelos vencedores. Tem muita água para rolar. Tem que alinhar esses planetas, né, Ricardo? Tem que alinhar. São 3 aí que tem que alinhar. Vale de mercado, né? Cada mercado é diferente. Eu acho que cada praça é diferente. Cada praça é diferente. A cidade. Acho que o interior tem dado muito nas reuniões que a gente faz de Secov, essa amostra de como cada cidade é diferente e a gente vai entendendo cada um lixo, mas o alinhamento dos planetas é interessante. O Fernando fez uma pergunta aí, se puder responder. O Instagram, eu vi aqui, o Instagram de fato, Fernando, ele faz parte das iniciativas online das imobiliárias, né? E eu acho que a imobiliária ela tem que entender também um pouquinho, olhar internamente, identificar suas habilidades, competências e vocação, e diante disso ela pode direcionar um pouquinho mais para esses 3, para online, para classificado ou para marketplace. Eu acho que isso também vai um pouquinho de olhar internamente, identificar. Quem tem essa habilidade, quem consegue transitar bem numa rede social, no Instagram, chegar e fazer essas movimentações, eu acho que é legal. E, inclusive, entendendo a quantidade de leads que ela tem que gerar. Às vezes, se ela tem que gerar muito lead, não adianta ela ficar só no Instagram. Ela tem que apostar na quantidade. Ela tem um corpo muito grande de corretores que ela vai precisar gerar quantidade.
Então, depende um pouco do tamanho, do nicho, da praça, como o Meschini falou. Fernando, eu me recuso aqui a ficar entrando, né? É algo que já me motivou a me afastar dessas discussões. O que eu posso dizer com relação à atividade de autarquias, de órgãos públicos, eu acredito o menos possível na participação deles para ajudar nessa transformação. Eu acredito muito mais na visão do Cresce, como o próprio Viana coloca esse ponto, colocou esse ponto durante muito tempo, é um órgão fiscalizador, né? É um órgão que tem também como visão o consumidor, fiscalizar as imobiliárias perante os clientes e os consumidores. E é isso que eu acredito na função do Cresce. Eu, pessoalmente, não acredito, eu acho que o corretor e a imobiliária não tem que pegar essa tábua de... tá todo mundo se afogando, tem uma tábua lá passando chamada Cresce. Pendura nela que ele vai salvar. Não vai, óbvio que não vai salvar. É difícil, essa movimentação é muito difícil, é o mercado mesmo que vai ter que dar essa solução. Acredito muito pouco em soluções, em atalhos, como, por exemplo, a gente vê em algumas discussões, vamos obrigar a participação do corretor na matrícula. Vocês acham mesmo que, diante de toda a transformação que está acontecendo, da boa experiência do consumidor ter autonomia de poder escolher o caminho dele, de todo esse mundo de inovação, que o legislativo vai conseguir, algum legislador vai ousar ir contra essa tendência de mercado e reservar o mercado? Pergunto, mesmo que isso seja feito, a facilidade hoje que é tirar um Cresce, não vai estar cheio de corretor que não é corretor de plantão só com Cresce para poder participar? Desculpa, isso não vai ser solução, não vai ser tábua de salvação para o mercado. Mas, de novo, é minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Eu não acredito, mas pode ser que eu esteja errado. Então, eu acho que esse é o ponto. O Fernando até colocou, né? Não vamos mais comentar, né? Mas eu acho que, na minha visão, é isso, tá? Eu acho que sim, ele pode ajudar muito fiscalizando bem o mercado de maneira equânime, de maneira justa, trazendo essa seriedade para o mercado, mas acredito muito pouco no que ele pode ajudar deixando ou não deixando essas transformações acontecerem, né? A autarquia não tem um perfil, não tem uma velocidade de transformação que hoje o mercado precisa. Então, obviamente, não é ela que vai trazer, vai melhorar ou piorar, tá? Então, eu não sou nem crítico, nem falando bem. Na verdade, é reconhecer as limitações e para que existe essa autarquia. Legal? Com relação aos painéis de vendas digitais, acredito que dependem muito das grandes imobiliárias, pois estão a todo vapor atrás de nossos estoques. Grandes painéis, o que seriam esses painéis de vendas digitais, Cristiano? Concordo contigo que essas mudanças não serão tão agressivas, pois sempre haverá uma maneira de trabalhar, apenas na minha opinião. Legal. Não, com certeza vai existir uma maneira de trabalhar, gente. E eu acho que a mensagem que conforta, você tem a notícia boa e a notícia ruim, né? A notícia ruim é que tem que mudar, vai ter que se adaptar, não adianta você fazer igual fazia no passado. Vai ter uma zona de desconforto aí que você vai ter que passar. A boa notícia é que ela está sendo através de imobiliários e corretores, tá? Mesmo os grandes players estão procurando esses modelos de marketplace, esses unicórnios, essas grandes empresas estão procurando o formato de cooperação, de compartilhamento, de utilizar essas imobiliárias boas e que se reinventaram para ganhar mercado. Porque perceberam que o mercado é regional e fragmentado. É de nicho. E sendo assim, eles vão ter muita dificuldade de fazer tudo sozinho. Então, estão abraçando imobiliárias, e eu acho que cabe à imobiliária identificar a melhor forma de fazer essa parceria. Tomar muito cuidado, há uma simetria de tamanho
que tem que ser muito bem observada, tem que ser muito bem negociada. Por isso também que é importante que as imobiliárias estejam juntas. Hoje a gente tem uma dinâmica em que o seu antigo competidor pode não ser mais um competidor, pode ser um parceiro. Então, eu acho que essa palavrinha compartilhamento, ela tem que ser levada muito a sério para o mercado. A gente sabe que o compartilhamento até hoje não vingou, muito difícil. Cada um pensa só em si. Mas eu acho que a transformação não é por causa das pessoas, gente. É por causa do ecossistema. Não adianta ficar reclamando, as pessoas são assim, as pessoas são egoístas. Gente, isso é igual em todo o mercado, não é uma exclusividade dos corretores de imóveis, né? A gente não nasceu com um chipinho diferente do que outro tenha nascido, né? Mas sim no ecossistema que a gente está envolvido. E hoje a gente está tendo uma mudança de ecossistema. Uma mudança de base da nossa infraestrutura. Nossa superestrutura. Ela está mudando. Ela está mudando. E dessa maneira, o ambiente vai estar mais propício para esse compartilhamento. E tudo isso por quê? Para poder dar uma melhor experiência para o consumidor. Tá? Esse é o mote que existe. Eu acho que, com relação a isso que você está falando, é muito importante, porque eu estou 25 anos no ramo, 26 anos como corretor de imóveis, e eu comecei no ramo, né? E aí a gente entende muito isso, que né, acabou essa coisa de concorrência. Não dá mais para pensar em concorrência, tem que pensar em compartilhamento. Você tem que fazer parceria, cada vez mais parceria. Eu lembro pelo Secov, a gente pegou uma crise na Europa, lá, não sei se é 2007, 2008, e o que salvou a Portugal, a Europa, foi a parceria. Eu acho que isso daí vai ser sempre passado os anos ou volta dos anos. É que nem você falou, a adequação de todo esse sistema é fundamental o corretor pensar que ele não tem mais concorrente, que ele tem parceiro. Eu acho que isso aí é uma coisa que vai cada vez mais tá real na nossa possibilidade. E com relação ao Cresce, eu acho que é parte jurídica mesmo, né? É funções jurídicas. Eu acho que hoje ele tá tentando chegar num espaço que ele realmente tem, que é de fiscalização e acabou, e ponto, né? Não adianta a gente querer que ele vai te dar muito mais que isso, né? É como, vamos lá, aí começa a apontar o dedo para todo mundo. Então, não concordar com precisa melhorar o código de ética, precisa melhorar a forma de fazer isso, aquilo. Isso é uma discussão saudável que a gente tem que ter, um diálogo saudável que a gente tem que ter. Agora, achar que ele vai entrar no nosso negócio e vai transformar ele, vai nos... Gente, sinto informar isso, não vejo isso aí acontecer. Não, sem dúvida. Eu acho que você que é advogado sabe bem disso. A gente participou muito do Secov, acho que grandes vitórias, como a comissão apartada e várias outras vitórias que a gente teve jurídica. Mas eu tive comentando aqui uma coisa muito interessante. Há muito tempo atrás, no Secov, não vou falar muito de anos, vocês vão achar que eu sou velho, mas eu escutei lá atrás uma coisa, um fenômeno que ficou na minha mente, que chamava Renavel. Você já escutou falar nisso? Não. O único imobiliário. Era um sonho que tinha, inclusive, de criar como Renavan, como carro, né? E uma coisa que, lógico, juridicamente foi uma coisa praticamente impossível. Não sei se um dia vai ser possível. Então, acho que não botar o corretor ou a corretagem na matrícula, mas criasse um sistema realmente que a gente pudesse ter uma segurança jurídica para poder facilitar mais, eu acho que seria maravilhoso. Mas os financiamentos hoje são muito melhores do que antigamente, né? Sim. E você tem uma revolução silenciosa, aliás, não tão silenciosa acontecendo, né, Carlos? Que é o blockchain, os NFTs, e que os cartórios, da mesma maneira. A boa notícia, gente, é que está todo mundo no mesmo barco, tá? Os cartórios também estão em alvoroço, porque tem muita tecnologia que pode ameaçar, lógico, existe toda uma dificuldade aí, mas que estão provocando os cartórios para que exista isso. Eu acho que a questão da participação do corretor na transação, acho que é legal, e com essa movimentação, blockchain, NFTs, os tokenizar, ou seja, trazer mais segurança e mais transparência e descentralizar, eu acho que é uma tendência e o corretor, a imobiliária, tem que ser parte ativa dessa transformação. Você acha que... Eu tive uma vez, numa das palestras aí, fizeram uma pergunta para o Nelson Parisi e eu
fiquei com essa pergunta, lógico, a resposta dele foi muito inteligente, né? Ele não acreditava nisso, mas a pergunta naquela época, isso já faz uns 4, 5 anos, era se vai existir um Uber imobiliário, ou seja, já tentaram isso, né? Fazer uma transação direto com o vendedor e o comprador. E o Nelson foi muito claro de dizer que nossas redes, a rede Secov, as redes que estão sempre à disposição da gente, proporciona essa segurança para o cliente. Se você, como advogado do ramo, e é do ramo, o que você acha disso? Dessa ideia que o pessoal tentou implantar e não conseguiu de juntar direto? Né, Eu acho que a gente tem que, primeiro, explorar um pouquinho mais o conceito de Uber, né? Então, será que o Uber é efetivamente um desintermediador ou nada mais é do que um intermediador com uma roupa diferente? Que usa tecnologia, dado e compartilhamento. Então, acho que essa é uma pergunta que vem antes da gente responder essa questão. Agora, sendo objetivo na pergunta, eu, não acredito em desintermediação. Tá? Não acredito em que suma o papel de corretor e imobiliária. Pelo contrário, eu acho que eles podem sair fortalecidos por causa da característica regional e fragmentada do mercado. Acho que esse é o primeiro ponto. Eles podem sair fortalecidos. Diferente do Uber, que acessa direto o motorista ou direto o taxista, né? Eu acho que a figura da imobiliária, da boa imobiliária que se reinventa, ela pode sair fortalecida de tudo isso. E o conceito de marketplace, ele é mais importante da gente observar do que um conceito de um Uber, por exemplo. Porque é diferente o serviço, né? O serviço lá diário, que você faz todo dia, que você tem, a compra do imóvel é menos recorrente, você tem uma teoria por trás que isso pode trazer respostas diferentes. Então, eu não acredito na desintermediação, mas eu acredito na consolidação de grandes players que possam assumir um papel de Uber, mas não desintermediando, organizando melhor o mercado. Esse é o conceito de marketplace. Então, imobiliárias que possam criar o seu próprio marketplace ou possam se plugar a marketplaces. E vale lembrar que o mercado é vasto, o mercado é amplo, o mercado tem nichos, tem regiões que atuam totalmente diferentes, comercial, residencial, alto padrão, lazer, campo, etc, 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 etc. Então, eu acho que o mercado é muito grande, o Brasil é vasto, e pensar numa figura como Uber, como inimigo de imobiliários e corretores, eu acho que não existe. Mas pensar numa figura de Uber como um ecossistema, aquilo que eu disse, um ecossistema que pense de maneira genuína e incansável a melhor experiência do consumidor, eu acho que isso pode ser uma tábua de salvação. E não sabe aquela coisa que a gente falou? A gente está hoje num terreno muito, muito complicado. Você pisa, você não sabe se alguém compete ou concorre, e aí você coopete, né? Tem essa palavra, competição. Então, você compete e concorre ao mesmo tempo. Olha que curioso, né? Que doido. E eu acho que esses são os desafios que a gente tem hoje em dia. Bom, acho que queria te agradecer, Ricardo. Acho que foi demais, cara. Fazia muito tempo que eu não tinha uma live assim, interagindo. É lógico, eu sou do ramo, para mim é muito melhor, né? E as pessoas que tiveram... Eu agradeço todo mundo que participou, o pessoal que tá no chat, a turma que ficou aí, você vê até agora que a turma está saindo, né? Sim, e eu te agradeço legal. muito aí por essa oportunidade de ter dado essa honra de estar aqui com a gente nessa live. Queria deixar aí gravado que todo mundo vai poder ver essa live depois no YouTube do Secov. E queria deixar um agradecimento muito especial para você e queria fazer um desafio aqui na rede da gente. Você vai estar na convenção, não? Vou. Eu vou ter esse painel que eu vou explorar um pouquinho mais esse contexto, esses cenários que a gente tem de hoje para frente. Legal. Quem puder estar na convenção vai ser fantástico de novo esse ano. Muito obrigado por tudo aí. E espero que a gente tenha outras participações mais para frente. Viu? Obrigado, viu, Carlos? Legal, Carlos. Eu agradeço todo mundo aí que acompanhou. O pessoal ficou fiel até o fim, né? Agradeço, convido todos aí para a convenção. Obrigado pela participação, Cristiano, o pessoal que participou.
o Fernando Raposo, Ó o Poi aí. Fala, Poi. Cadê nossa cervejinha aqui em Indaiatuba, meu? Caramba, você só fura aqui comigo. Eu já fui tomar uma cerveja com o Elber lá da Union, viu? Então, obrigado a toda a participação aí de vocês e a gente se vê em eventos futuros. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abração, hein? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.